filhos. Aleluias. E ali a palavra do Senhor vai dizer que Jessé e os seus filhos se reúnem com um profeta. Entra o primeiro. O profeta, olha, quando o primeiro entra, cai na vista do profeta, o profeta fala: meu Deus, é esse aí o ungido do Senhor. É esse daí que o Senhor escolheu. Aleluia. Mas o Senhor vai bradar no coração de Samuel e vai falar: Samuel, não te atenta para a aparência e nem para a altura, porque eu o rejeitei. Eu não olho como o homem olha, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, mas sou eu quem vejo o interior, e esse daí eu rejeitei. Então a palavra do Senhor vai dizer que entra um segundo filho, e o Senhor vai dizer: também não é esse daí, pode passar. E entra o terceiro, e o Senhor vai dizer: também não é, próximo. E vem o quarto, vem o quinto, vem 7 filhos de Jessé, e o Senhor rejeita todos. Jessé, ele tinha 8 filhos, querido. Só que somente 7 foi reunido perante ao Senhor para ser ungido como rei. E sabe quem não estava lá, mas estava no pasto? Davi. O rei estava no pasto. O rei não estava lá diante daquela reunião, porque a família do Senhor, a família de Davi, não deu crédito para Davi. O pai de Davi nem falou assim: olha, Davi, não vai não apacentar as ovelhas hoje. Fica aqui porque o profeta ele está vindo aí e ele quer escolher um dos meus filhos para ungir como rei. O pai de Davi nem para isso ele fez, ele não deu crédito para Davi. Ele só deixou Davi ir cuidar das ovelhas e apresentou somente 7. Só que a palavra de Deus vai dizer que Samuel olha para Jessé e fala assim: Jessé, acabou os jovens, porque o Senhor ele rejeitou todos esses daí. Ele não aceitou nenhum desses aí. Então Jessé vai dizer assim: não, ainda tem o caçula, aleluia, ainda tem o menor, e ele está no campo apacentando as ovelhas, aleluia, querido. Então ali eu creio que o profeta ele já entendeu tudo, e ele fala: então mande-o chamar, e ninguém vai se assentar até que ele chegue. E a palavra do Senhor vai dizer que ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Em outras traduções vai dizer que ele era bonito à vista, que ele era um jovem que era bonito de se olhar. Então quando ele entra, aleluia, Samuel escuta a voz do Senhor bradando e fala: unge este, porque é este aí que eu escolhi, Samuel. É o menor dessa casa que eu escolhi, aleluia. Então a palavra do Senhor vai dizer, querido, que Samuel ele se levanta e ele pega o óleo e ele derrama na cabeça de Davi, no meio de toda a sua família. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aleluia, querido. Essa palavra falou muito comigo, porque ninguém deu crédito para Davi. Por mais que ele não tinha muita estatura, colocaram ele para apacentar as ovelhas. Imagina comigo, 8 homens, 7 tendo uma criação de uma forma e somente um tendo uma criação de outra forma. 7 naquele tempo fazia coisas que para ele eram coisas de homem. Serviam ao exército, ia para a guerra, tinha porte, tinha boa aparência de varão guerreiro. Só que somente um apacentava as ovelhas. Porque o Senhor, Ele não quer aparência. O Senhor, Ele quer essência. Aleluia. O pai de Davi não deu crédito para Davi. Ele não estava presente, mas o Senhor se lembrou dele. Aleluia. Querido, Deus nunca vai nos ver como o homem vê. Porque o povo podia olhar para Davi e o povo podia não dar potencial para Davi.
podia não credibilizar Davi, porque ele não tinha uma altura certa, porque ele não tinha um porte físico bonito de ir à guerra como os irmãos dele iam. Só que uma coisa Davi tinha, que era relacionamento com Deus. Aleluia. Querido, não tinha como Deus entregar o povo de Israel, um povo a qual Deus cuidava, um povo a qual Deus zelava, um povo a qual Deus fazia levantar um profeta, libertava o povo, pregava o povo ia lá se convertia, o profeta saía de cena, o povo desviava de novo. Não tinha como o Senhor entregar um povo que ele cuidava nas mãos dele para pessoas que só tinham aparência de ser rei, que só tinham aparência de ser um bom rei. Deus não estava à procura de aparência, Deus estava à procura de um coração puro e reto perante ao Senhor. Aleluia. E quem se lembra de Salmos 23, que fala de Davi? Davi, ele fala assim: Senhor, purifica o meu coração, Senhor. Cria em mim um coração puro e reto perante a Ti. Unge a minha cabeça no meio dos meus inimigos. Prepara uma mesa. Aleluia. Mas antes de chegar a honra para Davi, Davi ele estava no campo, querido. Antes de chegar a honra para Davi, Davi ele estava no processo. Porque o Senhor ele pode até prometer, mas a gente já não vai chegar na promessa logo de cara. A gente tem o processo, a gente tem as etapas. E ali o Senhor no campo estava tratando com Davi. Quem achava que por Davi não ter estatura, Davi não era ninguém, não sabia que Davi estava matando leão e urso no campo. Aleluia, porque no próximo capítulo vai falar que ele enfrenta Golias. Como que ele ia enfrentar Golias se ele não tinha enfrentado nada? Então Deus tinha que preparar Davi. Aleluia. Querido, o que o Senhor nos ensina com essa palavra é que independente de onde você estiver, independente da situação que Deus te colocou, você está no campo. Deus está te tratando, Deus está te moldando, você está no campo, você está no campo. Aleluia. Ah, meu Deus, aleluia. Querido, Deus ele nunca vai nos ver como as pessoas aí fora nos vê. Podem olhar para você e falar: você não tem aparência de adorador, você não tem aparência de que serve ao Senhor, mas só você e Deus sabe do seu coração com Ele. Aleluia. Porque Deus não está atrás de quem aparenta ser um bom crente, Deus está atrás de quem é fiel a Ele, seja onde for, seja crente na igreja, seja crente lá fora, seja crente aonde você estiver. Aleluia. Deus ele não estava procurando a aparência daqueles homens, porque o que adianta ter 7 homens bonitos, mas nenhum prestar? O que adianta ter 7 homens valorosos, que era bom de aparência, que para o povo, eles significavam que era homem, por fazer coisas de homem, e não colocavam crédito no menor. Só que a matemática de Deus, querido, ela é muito além, ela não é como a nossa. O menor diante do Senhor é o maior. Aleluia. O que se faz pequeno diante do Senhor, ele se torna grande. Aleluia. Já não diz a palavra que quando a gente acha que a gente está forte, é aí que a gente está fraco? E quando a gente acha que a gente está fraco, é aí que a gente está forte? Aleluia. Então com o Senhor, querido, é totalmente diferente. Sabe, essa palavra ela confrontou primeiro o meu coração, porque muitas das vezes as pessoas olham para a gente e até ferem com palavras. Por muitas vezes a gente deixa de cumprir o nosso propósito por palavras de pessoas. Mas eu vim dizer para você nessa noite que se você está se travando por algo que alguém te falou, ou porque você acha que você não é capaz, e o Davi também, as pessoas falavam que ele não era capaz, as pessoas não colocavam crédito nele, mas foi o menor da casa de Jessé que o Senhor escolheu, e o Senhor te escolheu aqui nessa noite. Aleluia. Deus não está à procura da nossa aparência. Deus não está à procura de fingimento, querido. Porque a aparência, uma hora ela é revelada. A máscara, uma hora ela cai. Como eu falei no início, a gente não se lembra de Saul? Foi levantado como rei, porque o povo
achou que seria melhor ser ele, porque o povo pedia para o profeta Samuel, nos dá um rei. E a palavra vai dizer que Saul era segundo o coração do povo, mas não era segundo o coração de Deus, porque Deus, ele nunca vai procurar alguém que finge ser algo que não é. Ele sempre vai procurar um coração verdadeiro, disposto a ele. Aleluia. Saul, ele aparentava ser um bom rei. Saul, ele tinha a aparência de que ele ia guiar o povo, certo? Só que a aparência de Saul caiu por terra. A aparência de Saul foi revelada. O Senhor falou para Samuel, ele é mentiroso. Ele não fez tudo aquilo que eu falei para ele. Ele mentiu. Ou seja, Saul, ele não cumpriu com a palavra que o Senhor deu para ele. O que nos fala, querido, que se a gente não está disposto a servir ao Senhor, pode ter certeza que Ele vai levantar alguém disposto. E eu creio que nessa noite o Senhor está levantando eu e você. O Senhor, Ele olha para mim, para você, e Ele vê a essência. Porque se você não tivesse essência, nem aqui você estaria. Aleluia. Não tem para onde você fugir. Assim diz o Senhor, se você está tentando fugir, já foi falado aqui. Se você subir no mais alto céu, lá eu te encontro. Se você for no fundo do inferno, lá eu te encontro. Se você procurar na terra, eu vou te encontrar. Aleluia. Oh, querido, aleluias. O Senhor olhou para Davi, aonde ninguém via potencial. Deixa eu dizer para você, as pessoas aí fora podem dizer que você não tem potencial, mas Deus te diz nessa noite, eu vejo potencial em você, eu acredito em você, eu quero te levantar. Só que não tem como ser meio termo, não tem como fingir, não tem como estar aqui dentro dando glória a Deus e aleluia, e sair lá fora. E a mesma boca que a gente usa aqui, a gente usa lá fora para o uso de Satanás. Não tem como. Porque o Senhor, querido, Ele nos quer por completo. Não tem meio termo. Na palavra de quinta-feira passada já foi dito isso. Não tem meio termo. Ou você é, ou você não é. Ou é sim, sim, ou é não, não. Porque não tem fingimento. Não tem eu sou dia de quinta e domingo e sábado na célula, ou quarta. E quando é segunda e terça e quarta, eu não sou. Não tem como você fingir. Aleluia. Mas eu creio que o Senhor está levantando no nosso meio corações disponíveis para Ele usar. Aleluia. Porque as pessoas não davam crédito para Davi, mas Ele olhou para Davi e falou, você é o menor, ninguém acredita em você, mas é você que eu vou levantar para levar minha palavra. É você que eu vou levantar para ser um canal de bênção. É você que eu vou levantar um rei segundo ao meu coração. Aleluia. O Senhor está te levantando nessa noite, querido. Se posicione perante ao Senhor. Deus, Ele não quer meio termo. Deus, Ele não quer fingimento. Aleluia. O Senhor olha para você e fala, é você que eu escolhi. É você a quem eu escolhi. Aleluia. E sabe o que mais me chama a atenção, querido? É que se ele não fosse tomado pelo Espírito de Deus, no capítulo 17 vai falar que ele enfrenta uma grande batalha com Golias, aonde as pessoas pioram a situação. Fala que ele é menor ainda. Aí sim confirmam, falam, Davi, o que você está fazendo aqui, Davi? Aqui não é o seu lugar. Aleluia. Davi, o seu lugar não é aqui, Davi. Só que mal sabiam os irmãos de Davi que enquanto eles estavam fazendo outras coisas, Davi estava tendo relacionamento com Deus lá no campo. Mal sabia a família de Davi que enquanto eles não estavam ligando para ele estava matando o urso, ele estava matando o leão, o Senhor estava preparando ele, o Senhor estava moldando ele. Aleluia. Ele não estava no campo à toa. Assim diz o Senhor, não esteja na situação onde você está à toa, esperando cair do céu alguma coisa. Seja você o buscador da sua bênção, seja você diferente, seja você, querido. Aleluia. E ali no capítulo 17,
Os irmãos de Davi vão falar assim: Davi, o seu lugar não é aqui, Davi. Seu lugar não é aqui, o seu lugar é no campo. Só que Davi, ele era ousado. Davi, ele podia ser pequeno, mas o Deus dele era grande. Davi, ele podia não ter estatura, mas ele ia no nome do Deus dele, que tinha todo o poder. Aleluia. E ali Golias, ele vai maltratar Davi de todos os jeitos. Ele vai humilhar Davi de todos os jeitos. E eu fico imaginando, meu Deus, se ele não tivesse sido ungido, o Espírito tivesse tomado ele, nesse primeiro ventinho, ele já ia querer sair fora. Porque não é assim? Muitas das vezes o Senhor nos dá uma promessa. Só que, como eu falei, o Senhor nos dá uma promessa, só que Ele nos testa para ver se a gente está apto para receber a promessa. Se a gente está apto para receber a bênção. Só que Davi, ele não recuou. Davi, ele seguiu em frente. Golias veio com armas materiais. Só que Davi, ele foi pelo nome do Senhor. Porque o nome do Senhor é a maior arma que o crente tem. Querido, eu não sei aquilo que o Senhor te prometeu, mas assim te diz o Senhor, no ambiente ao qual você está. Se levante, querido. Não deixe Satanás neutralizar a sua vida. Não deixe Satanás achar que você não vai sair daquilo ali. Não deixe Satanás usar a sua cabeça, porque enquanto ele estava no campo, ele estava tendo relacionamento. Enquanto ele estava no campo, o Senhor estava tratando com ele. É muito forte, porque ele poderia não estar naquela reunião. Porque Jessé achou bom reunir só 7 filhos. Ele nem quis chamar todos os filhos. Ele só chamou de bom grado e bom tom, chamar só 7 que ele achava que era de bom grado a Deus. Que Deus ia escolher algum daqueles ali. Só que enquanto estava tendo aquela reunião, Davi estava no campo. Enquanto Davi estava no campo, o Senhor estava se movendo lá na casa dele. Porque se ele não tivesse relacionamento com o Senhor, não tinha como o Senhor levantar ele como rei. Mas uma das coisas que fez o Senhor levantar Davi como rei era o relacionamento que Davi tinha com Deus. Porque Davi não podia estar lá presente. Mas o Senhor fala: eu rejeito esses 7. Chama o último, chama o menor. Ele não está aqui, ele está no campo, mas eu me lembro dele. Aleluia, eu quero dizer para você, enquanto você está aqui, Deus está se movendo por você lá na sua casa. Enquanto você está aqui, Deus está se movendo por você na situação a qual você precisa. Aleluia. Deus, Ele é contigo. Deus, Ele te escolheu. Não deixe o povo olhar para você e descredibilizar você, falar que você não tem aparência, falar que você não é um adorador. Não deixe as pessoas colocarem rótulos em você, porque assim te diz o Senhor: você é geração eleita, você é família do Senhor, você faz parte do corpo de Cristo. Oh, Ramanda, Rabassurianda, Ramandai. Oh, Yarabassurianda, Ramandas. Oh, Iraiassurimidai. O Senhor, Ele está aqui, querido. O Senhor, Ele está aqui. Aleluia. Não deixe as pessoas lá fora olhar para você e falar: você não tem potencial. Sabe por quê, queridos, que o Senhor, Ele queimou essa palavra no meu coração? Eu vim entender hoje. Porque o bispo, a liderança está de prova. Eu já recebi muitas oportunidades de dar a palavra na igreja. Só que por muitas vezes eu recusei. Porque eu mesmo olhava para mim e eu falava: eu não tenho possibilidade de dar a palavra na igreja. Eu mesmo não dava crédito para mim. Só o Senhor sabe também o quão foi difícil eu ter chegado até aqui. Porque também olhavam para mim lá no meu início e falavam: você não é crente. Você não faz parte da igreja. Já já você cai. Você é fogo de palha. A minha família olhou para mim, a minha família não acreditou no meu chamado. Só que tinha um Deus, querido. Só que tinha um Deus, querido, que era maior do que os meus pensamentos. Tinha um Deus que fazia a minha trajetória. Aleluia. Quem sabe você entrou aqui por essas portas nessa noite, se prendendo por causa de pessoas falando que você não pode.
assim te diz o Senhor, eu te escolhi. Eu te escolhi, e eu não busco a aparência de adorador, eu não busco a aparência de pregador, eu busco um coração. Deixa as pessoas falarem que você não tem aparência, mas quando você abrir a boca, eu vou te encher. Deixa as pessoas falarem que você não tem aparência, mas quando você for louvar, eu vou te encher. Deixa as pessoas falar que você não presta, que você não serve, que eu sou contigo. Aleluia! Não deixe ninguém, querido, não deixe ninguém olhar para você e falar que você não pode. Porque nós servimos um Deus que, assim como o diácono falou, é vivo. Ele tem as mãos e toca, Ele tem os pés e Ele anda, Ele passeia no nosso meio, Ele se faz presente, porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele se faz presente aqui. Aleluia! Servimos um Deus que é um Deus do impossível. Aleluia. E irmãos, foi muito lindo aquilo que o Senhor tratou no meu coração, porque, assim como eu falei, eu nunca conseguia firmar uma palavra, eu não conseguia me concentrar, só que quando eu recebi o convite, era como se eu escutasse o Senhor falando, sou eu que estou te chamando, sou eu que estou te dando a oportunidade. Porque você se lembra de Jeremias? Jeremias, ele não era ousado como Davi, mas Deus escolheu ele para ser ousado também. Jeremias, ele falou, Senhor, eu não tenho palavra. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu me limito, eu não consigo, eu me escondo. Escolhe outro, mas o Senhor te escolheu. Se você entrou aqui como Jeremias se escondendo, querida, assim te diz o Senhor, é você que eu escolhi no meio da sua parentela. A sua parentela pode olhar para você e falar que você não é ninguém, mas foi você que eu escolhi no meio da sua parentela. Aleluia. Pode olhar para você e não dar crédito, a sua família pode falar, os seus amigos podem falar, mas é melhor você seguir ao Senhor. É melhor você abrir mão e seguir o chamado do Senhor do que você ir pelas pessoas. O que adianta você querer agradar todo mundo e você não agradar a Deus? Saul, ele não matou quem ele tinha que matar. Ele não cumpriu a palavra do Senhor. E por causa disso, ele perdeu a bênção que Deus deu para ele. Então, querido, pode sim, segue o seu chamado. Porque quando a gente aceita o chamado, a gente se torna diferente. A gente se destaca de alguma forma. E tem pessoas que não se agradam disso. Porque o mundo está indo numa mão e você está indo na contramão do mundo. Só que deixa eu te falar, segue na contramão do mundo. Porque Deus, Ele é contigo. Pode a sua família não gostar. Pode o seu marido se voltar a cara contra ti, falar que vai acabar o casamento. Pode os seus irmãos falar, te odiar, te invejar. Mas Deus, Ele é contigo por onde você for. Assim diz o Senhor, que Ele levanta cada um de nós com ousadia e com autoridade, porque Ele procura verdadeiros adoradores. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade? Aleluia! A aparência, ela é revelada. A máscara, uma hora ela cai. Mentira diante do Senhor não prevalece. Quem finge, pode fingir, pode mentir. Só que é um Deus que enxerga tudo. Pode esconder da liderança, pode esconder da sua família. Você pode se esconder aos olhos humanos, mas aos olhos daquele que tudo vê, você não se esconde. Aos olhos daquele lá de cima, você não se esconde. Aleluia. Segue o seu chamado. Fique firme, querido, na promessa que Deus te deu. O objetivo dessa palavra, nessa noite, é que Deus, Ele não está à procura de pessoas que aparentam ser crentes, que aparentam ser uma bênção. Deus, Ele não vive de aparência. A aparência também não sustenta ministério, não sustenta chamado. Porque a mentira, ela é revelada. Tudo que está em oculto, o Senhor, Ele revela e não prevalece. Então, se nessa noite
você chegou em cima do muro, se posicione. E se você chegou travado porque alguém falou que você não é capaz, Davi era o menor. Aleluia. Davi era o menor. Ninguém acreditava em Davi. A família de Davi não botava crédito. Só que, irmãos, Deus, ele é tão perfeito que quando eu falo que tudo que ele faz é completo, é completo. Porque Davi, a palavra vai dizer que ele tinha um coração puro e reto perante ao Senhor. Ele era um homem segundo o coração de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que ele ungiu Davi perante toda a sua família, perante todos os seus irmãos. No meio da onde Davi foi descredibilizado, o Senhor honrou ele. No meio da onde você não tem crédito, aonde acham que você não tem valor, o Senhor vai te honrar. O Senhor vai te honrar. Não, eu acho que você não entendeu. Na onde você não tem crédito, na onde as pessoas olham para você e te despreza, te descarta, assim como a família de Davi fez. Porque Jessé tinha 8, não era 7. Ele era 8 filhos, não era 7 filhos. Só que ele só apresentou 7. E é no meio da onde não dão crédito para você que Deus ele vai honrar a sua vida. É no meio da onde as pessoas falam que você não pode, que você não vai conseguir, que a mão de Deus vai fazer. Aleluia. Porque não diz a palavra que para que todos os olhos vejam e saibam que foi a mão do Senhor que fez isso. É assim que Deus faz com os filhos dele. Aonde a gente acha que a gente não vai ser honrado, que a gente vai continuar na humilhação, o Senhor se levanta por nós, querido. O Senhor, ele é conosco. Porque se tem uma coisa que vale a pena ser fiel a Deus. A gente pode falhar, mas ele é Deus fiel. A gente pode falhar, mas ele é Deus conosco. Ei, querido, deixa eu te falar, o chamado, ele vai custar coisas. Só que Deus, ele é Deus Emanuel, ele é Deus conosco, ele é Deus comigo, ele é Deus com você. Então, se você hoje se posicionar, pode os seus amigos te deixar, mas ele é Deus Emanuel. Pode o marido querer acabar o casamento, mas ele é Deus Emanuel. Pode a vida financeira apertar, pode a situação no serviço se abalar, Satanás pode se levantar, mas ele é Deus conosco. Ele não nos abandona, ele não deixa os filhos dele. Aleluia. Então, querido, o objetivo a qual o Senhor ele tem trago ao meu coração é que ele não está à procura de aparência. Porque como eu creio que todos aqui tenham visto as últimas notícias, quando o bispo ele fala que realmente é verdade, querido. Quando começou a aparecer para mim, eu me espantei. Eu falei, meu Deus, Jesus vai voltar amanhã. Eu já tremi da base, eu já falei, meu Deus. Tenho que ser ainda melhor. E as notícias começaram a aparecer para mim. E eu falei assim, meu Deus. A palavra está se cumprindo. Apocalipse está se cumprindo. Porque há guerras e há rumores de guerras. Aleluia. E o Senhor quer nos levantar no meio dessa geração. Ou será que você vai deixar o avivamento do Senhor vir e você vai ser o único que não vai ser usado pelo Senhor? Será que você vai ver todo mundo sendo usado por Deus e você vai ficar de canto, você vai ficar só olhando? O fim dos tempos está chegando, irmão, e não é brincadeira. A palavra de Deus está se cumprindo e ela vai se cumprir, porque pode passar o céu, pode passar a terra, pode passar tudo, mas não vai passar a palavra de Deus antes que se cumpra. Então se levanta no meio da sua geração. Ei, Deus quer te usar para marcar pessoas. Deus quer te levantar para marcar essa geração. Não permita ser mais um no meio de todos. Não permita ser mais um na sua escola. Não permita ser mais um no seu trabalho. Não permita ser mais um na condução. Seja a boca de Deus. Seja a boca de Deus aonde você for. Deus, ele quer te usar. Deus, ele quer te usar. Deus, ele quer te usar. Aleluia. Pregue a palavra do Senhor. E nem sempre precisa ser em cima do altar. Mas pode ser numa esquina, falando para alguém. Pode ser na sua escola. Pode ser no ônibus. Pode ser aonde for.
o Senhor quer nos usar, querido. Esse ano é ano de se levantar. E quem não quiser se levantar, Deus ele vai chamar outro. Mas ele escolheu você. Ele chamou você. Deus ele pode até levantar outro, porque a obra é dele, é tudo por ele, tudo para ele. Mas ele escolheu você. Será mesmo que você não vai querer atender o chamado do Senhor? Será mesmo que você vai escutar o Senhor te chamando e falando: volta, porque essa não é a sua rota, deixa eu recalcular ela para você? Será que você vai escutar o Senhor falando: deixa eu recalcular a sua rota e você não vai voltar? Será que você quer ir para o lugar onde todos estão indo? Porque a porta, ela é larga para levar bagagem, para levar o que não presta. A porta ela é larga, mas para quem quer seguir uma vida com o Senhor, ela é estreita. É difícil, mas não é impossível. Não é fácil, porque se fosse fácil, todos estariam fazendo. Só que foi você que o Senhor chamou para ser diferente. Foi você que o Senhor escolheu para ser diferente no meio da sua geração. Não continua indo na direção contrária. Ou você não se lembra de Jonas? Jonas ele pagou para ver que Deus estava chamando ele. Deus mandou ele ir por uma direção e ele quis ir por outra. Só que quando Deus chama, querido, nem que ele nos coloque na prova, mas a gente vai cumprir com a palavra dele. Será que você quer começar a cumprir pelo amor ou você quer cumprir pela dor? Porque quando é escolhido, você não tem saída. Você faz ou você faz. Porque Deus não vai permitir que Satanás vença a batalha. Deus, ele é dono das nossas almas. Só que se a gente não quiser, aleluia, quem é escolhido e não quer cumprir, infelizmente tem que vir pela dor. Mas Deus chama eu e você nessa noite para sermos geração eleita, para sermos profetas, aonde a gente for, aleluia, você é usado pelo Senhor, permita que Deus use a sua boca por onde você for, aleluia. Meus irmãos, é uma palavra muito simples, a qual o Senhor ele tem dado ao meu coração, e que essa palavra possa ficar no coração dos irmãos, que Deus ele não olha para a sua aparência. Você pode ter a aparência de que não é nada, de que não é ninguém. Mas é no abrir a sua boca que ele vai colocar palavras como ele colocou na boca de Jeremias. Então ele quer te usar. Não vá pela rota contrária. Seja como Davi, que todo mundo falava que ele não podia. Só que ele servia um Deus que podia tudo por ele. Ele era de menor estatura, só que ele tinha um Deus grande, aonde todo mundo não acreditava, mas Deus acreditava. E Deus acredita em mim, e Deus acredita em você. Aleluia. Que essa palavra, querida, ela possa ficar no coração dos irmãos. Mais uma vez, eu agradeço muito pela oportunidade. E é imensa alegria de estar aqui falando de Jesus. Não sou uma daquelas pregadoras top, mas eu sei falar de Jesus. E a palavra dele cura, liberta, transforma. E que ela possa, essa semente, possa frutificar no seu coração. Aleluia. Assim eu me entrego a oportunidade, que as palmas louvem ao Senhor.